faz barulho, glorifica a Deus, exalta a Deus, amém? E não podemos fugir das nossas características pentecostais. E aquilo que Deus tem falado comigo, o pastor fez o convite para mim desde o final do mês passado, e eu posso dizer para você que nem um dia o Senhor deixou de ministrar o meu coração e me tirou, assim como eu orei no início do culto, da zona de conforto, né? Se é que existe zona de conforto para aqueles que têm chamado, né? Todos sabem da minha luta, da dificuldade que é os meus horários, porém eu faço o esforço devido para estar a todo momento, todo instante na presença de Deus e usufruir todos os segundos que eu passo na presença dele. Eu gostaria que você saísse desse estado natural de olhar talvez para mim como filho da casa e enxergar os meus defeitos, por exemplo, e de se concentrar apenas em ouvir e entender a palavra de Deus, o recado que Deus tem para você, em nome de Jesus, amém? Eu estou aqui na posição de profeta de Deus para te abençoar. Eu sempre digo isso quando tenho a oportunidade de pregar a palavra de Deus. E eu tenho ficado muito temeroso porque Deus tem me dado um ministério, eu tenho tomado posse com muito temor, um ministério profético. E às vezes alguns pensamentos que passam na minha mente, eu vejo acontecer, então me enche de temor. E às vezes Deus me dá algumas palavras para ministrar para alguns de vocês, talvez para pessoas até fora da nossa comunidade. E eu fico assustado às vezes com a forma que Deus preparou para mim e tem colocado na minha frente. Eu quero dizer em nome de Jesus, se você crê que eu sou profeta de Deus para a sua vida nessa noite, você vai sair daqui abençoado. Amém? E eu quero ministrar sobre a sua vida a identidade de Cristo nessa noite. E o tema da minha mensagem é restaurando minha identidade com Cristo. E eu quero, através do Espírito Santo, ser intrépido, ser ousado. E se eu gritar, que eles não se preocupem, porque Deus tem me dado uma característica não de pregar a palavra mansamente. E talvez eu fuja das minhas características, não se assuste, amém? Mas glorifique a Deus junto comigo, porque eu sei o que Deus falou comigo. Deus tratou primeiramente na minha alma, na minha pessoa, e eu tenho certeza que Deus vai tratar com você também, e coisas grandes vão acontecer em nome de Jesus, amém? Aleluia. Antes de qualquer coisa, mais uma vez eu repito o tema da minha mensagem, da mensagem que Deus colocou no meu coração: restaurando minha identidade em Cristo, amém? Eu quero liberar vocês. Se vocês quiserem ficar aqui em cima, eu faço minhas palavras da pastora Márcia, só quero que fique o teclado, mas se vocês quiserem ficar intercedendo por mim, amém? E os irmãos do conselho, se puderem estarem intercedendo também por mim, pela palavra, agradeço. E numa oportunidade que eu estiver pregando aqui, vou ser o intercessor de mãos levantadas para te abençoar também. Então, antes de qualquer coisa, temos que saber quem somos. Somos criaturas de Deus transformados em filhos, resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós vamos começar a formar a identidade do cristão aqui. Para que eu tenha uma identidade, é necessário que eu saiba quem sou eu. E a identidade do cristão, ela é baseada em saber quem é você, o que você está fazendo no reino de Deus, amém? Para onde você vai, o que você tem que fazer. Somos criaturas de Deus, transformados em filhos, resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você quiser colocar, Rafael, no telão, João capítulo 1, versículo 11 ao 12, diz assim: Jesus veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Lembra que estamos falando de quem somos, quem é você na presença de Deus. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filhos
Então nós passamos da posição de criatura para filhos de Deus. Amém? Quantos filhos existem aqui nessa noite? Dê um glória a Deus. 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, um versículo tão conhecido de nós todos, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10: vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançaste. Ou seja, queridos, fomos transformados em filhos. Originalmente os filhos originais são os filhos de Israel, mas você vai ver na sequência aqui que nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo. Amém? E nos tornamos co-herdeiros da promessa em Cristo Jesus, da promessa que Jesus veio estabelecer através do seu sacrifício na cruz do Calvário, para mim e para você. O Evangelho não só alcançou naquele tempo o povo de Israel, que, diga-se de passagem, o povo rejeitou, mas chegou até os confins da terra, e nós que estamos aqui conhecemos o Evangelho e vivemos o Evangelho de Cristo. Amém? E sabemos que somos filhos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo. Dê um glória a Deus. E para onde vamos, queridos? Não esqueça que estamos formando aí a nossa identidade. Quem somos, para onde vamos e o que devemos fazer. Diz assim: Jesus conquistou na cruz do Calvário o direito de sermos salvos, por isso estamos aqui de passagem nessa terra como peregrinos. Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim: acontecerá que todo, Atos capítulo 2, versículo 21, bem, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para onde vamos? Todo aquele que invocar, a partir da dispensação da graça que Jesus veio estabelecer para nós, todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele tem aí dado por Deus, através da vida de Jesus, a capacidade de ser salvo. Amém? A capacidade de adentrar a eternidade junto com Jesus. 1 Pedro 1,14 ao 17 diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas agora, como é santo aquele que vos chamou, sedes também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, querido, quem somos? Somos chamados por decreto pelo Senhor Jesus para sermos santos. Características de quem tem identidade com Cristo: santidade, fidelidade e compromisso com Ele. Aliás, esse é o nosso tema. O tema é o brasão da nossa igreja: fidelidade, compromisso e santidade. São características fundamentais para quem tem a identidade de Cristo. Eu repito o versículo 17 de 1 Pedro: se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga sendo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos aqui de passagem, peregrinando sobre a terra, rumo a uma terra celestial, a Canaã celestial que Jesus preparou para nós. Jesus disse: eu vou aos céus preparar morada, para onde eu estiver, vocês estejam também. Saiba, queridos, que por mais que as lutas e as dificuldades tenham te oprimido, console-se com essa palavra, em nome de Jesus. Você está aqui nessa terra como peregrino, cheio do poder de Deus, amém, rumo a uma Canaã celestial, a nova Jerusalém celestial, aonde não haverá dor, nem tristeza, nem choro, aonde as suas lágrimas vão ser enxugadas. Queridos, creia nisso e se console com essas palavras em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que devemos fazer então? Quem somos, para onde vamos e o que devemos fazer? O que é necessário para que eu e você esteja engajado ali, qualificado para termos a identidade de Cristo? Como ramos enxertados na videira, assim como eu disse, temos que dar frutos. João capítulo 15, versículo 8 diz assim: eu sou, Jesus dizendo, coloca para mim, Rafael, João 15, a partir do verso 1, diz assim, acompanhe comigo:
Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Percebe, queridos? Você é um ramo enxertado na videira verdadeira. E quando Deus, Ele decide te podar, é para que você dê mais fruto. Amém? Entenda a mensagem. Muitas vezes nas nossas vidas somos podados por Deus. E às vezes nós não entendemos em muitas situações o tratar de Deus nas nossas vidas. E em muitas dessas situações nós murmuramos. E Deus apenas está fazendo com que um processo seja adiantado na sua vida. Deus está te podando para que você dê mais fruto, querido. Deus está podando a sua vida para que você seja uma árvore vistosa, uma árvore que dê fruto, muitos frutos. Aleluia! E diz assim no verso 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 5: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara e secará. E os que colhem os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedires tudo o que quiserdes e será feito. Diz assim no versículo 8: nisso será glorificado o Pai, porque você dá muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Queridos, aqui nós formamos a identidade, ou seja, o básico da identidade de um cristão é ele saber quem ele é ele saber para onde vai, e é ele ter embutido no seu espírito, na sua alma, o que ele deve fazer dentro da igreja como servo de Deus. E sabe, querido, você precisa dar fruto, porque, como diz o texto aqui, se você não der fruto, você é lançado fora, é queimado no fogo. Amém? Eu quero te dizer algo em nome de Jesus. O Senhor tem levantado pessoas aqui, e nós temos profetizado isso, pessoas que vão dar muitos frutos, tanto aqui dentro como lá fora. E eu posso dizer que eu sou uma delas, e Deus tem me abençoado ricamente, queridos. E eu tenho sido testemunha viva daquilo que Deus tem feito na minha vida, carta viva. E eu quero ainda mais testemunhar o que Deus tem para fazer ainda na minha vida. E eu profetizei sobre a sua vida aqui no começo, que é apenas o início de uma grande colheita que Deus tem para te dar no ano de 2012. Você tem que crer nos profetas que estão pregando aqui, queridos. O nosso pastor, você vê a preocupação dele de estar junto conosco, através de um computador, através da internet, vendo o que está acontecendo. Esse é um pastor que se preocupa com as ovelhas. E eu amo meu pastor, eu amo a minha igreja, e eu sei que Deus tem usado a vida dele para direcionar o ministério que Deus tem colocado na minha vida. E não vai ser assim diferente com você, amém? Amém? Quantos acham que tem um ministério? Que levanta a mão. Deus vai fazer cumprir. Deus é fiel, queridos. Deus é fiel. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Ter a identidade de Cristo, uma das coisas que Deus falou muito forte dentro do meu coração, é apenas o básico, isso que acabamos de ver. Porém a maioria estão condicionados a entregar a Deus somente o básico. Infelizmente, a maioria está condicionado a entregar para Deus somente o básico. É necessário só que eu saiba quem sou eu, é necessário só que eu saiba para onde eu vou, e é necessário saber só que eu tenho que dar fruto, mas porém os frutos nunca vêm. Amém? Você vai entender mais para frente o que eu estou querendo dizer. Ou seja, não há em seus corações a vontade de doar um pouco mais para Deus. Não age. Às vezes nós ficamos estagnados, acomodados, e não deixamos Deus
fazer com que Ele nos pode, para que tenhamos e possamos dar um pouco mais de fruto. Aleluia! E Deus colocou no meu coração uma passagem, um testemunho que eu ouvi, e eu quero compartilhar com vocês. Vocês se lembram do acidente que teve alguns anos atrás da TAM? Muitas pessoas morreram naquele acidente, e Deus tratou comigo com um testemunho de um pastor chamado Luiz Antônio. Talvez muitos já sabem e já ouviram esse testemunho. E um mês antes dele fazer essa viagem, ele recebeu um convite para pregar na capital de São Paulo, numa igreja de um amigo seu. E um mês antes da sua viagem, Deus lhe deu uma visão profética, no meio do culto. Eu quero compartilhar isso com vocês. Abra o coração. E nessa visão ele enxergou muitas pessoas enroladas em plásticos pretos, muitas pessoas mortas, e mal sabia que ele, no mês seguinte, seria uma dessas pessoas. Mas sabe o que Deus pediu para ele naqueles últimos dias? Talvez Deus não queria arriscar a alma dele, queridos. Esse é um mistério que Deus vai nos revelar na eternidade. As formas que Deus age, não cabe a nós ficarmos indagando a Deus das formas que Ele resolve agir. Se Ele tira a vida de uma pessoa, isso aí nós vamos descobrir lá na eternidade. São mistérios de Deus. E o pastor Luiz Antônio viajou, e ele foi uma das vítimas desse acidente da TAM. E nos últimos dias ele pedia, o Espírito Santo o incomodava para que ele doasse um pouquinho mais, para que ele amasse um pouquinho mais os membros da sua igreja, para que ele entregasse um pouquinho mais o seu tempo, para que ele gastasse um pouco mais de tempo visitando os membros da sua igreja, para que ele dispensasse um pouco mais de tempo para o agir de Deus, para que ele fosse um pouco mais de instrumento de Deus para abençoar as outras pessoas. E eu faço desse testemunho as minhas palavras para você nessa noite, queridos. Doe um pouco mais, ame um pouco mais, se entregue um pouco mais para Jesus, tenha um pouco mais de intimidade com Ele, saia desse estado, talvez que você se encontre de comodismo, de uma paradeira espiritual, onde você não tem evolução nenhuma. Amém? E eu quero dizer para você, se você está condicionado a fazer sempre as mesmas coisas, saiba que os seus resultados também vão ser sempre os mesmos. Repete para essa pessoa que está ao seu lado. Se você quiser anotar essa frase, querido, você anota, sabe? Se você estiver condicionado, diz para ele, a fazer sempre as mesmas coisas, ou seja, o básico, saiba que os seus resultados também sempre vão ser os mesmos. Ame um pouco mais, doe um pouco mais, querido, abrace um pouco mais essa causa, essa obra, o Evangelho, abrace um pouco mais. Não é só a igreja Alvanici. Você vê um projeto enquanto nós dormimos na nossa cama bem quentinha lá, tá? Tem pessoas passando fome, morrendo, enquanto você está numa posição muito melhor. Tem pessoas no mundo inteiro padecendo dificuldades, precisando no mínimo da sua oração. E quanto tempo nós gastamos orando por essas vidas? Repito que antes da palavra vir para a igreja, Deus tratou comigo, e eu tenho que me policiar em relação a isso. Eu tenho que me colocar nessa posição na qual Deus está falando comigo. Eu tenho que orar mais, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que me entregar mais. E essa é a palavra de Deus para você. Que você tenha disposição em nome de Jesus. Que você tenha disposição para a obra de Deus, disposição para orar, disposição para buscar a Deus. Amém? E por muitas vezes perdemos a nossa identidade com Cristo. Deixamos o primeiro amor, desconfiguramos a nossa vida espiritual. Aleluia! Grande é o mistério. Eu quero profetizar, queridos, não se assuste. Eu quero profetizar morte na sua vida. Morte. Eduardo, morte. Você veio aqui para pregar, ministrar morte. Morte para o pecado.
morte para aquilo que te afasta de Deus, morte para o comodismo. Amém? Porque Deus não te chamou para ficar parado, querido. Deus não te deu um talento para você ficar parado, para você não dar fruto. Eu profetizo morte contra o pecado que contamina a sua alma. Eu profetizo morte para o comodismo que te deixa estagnado, que não te faz evoluir, que não te deixa orar, que não te deixa jejuar. Amados, que dificuldade que é jejuar. Vocês sabem o que eu estou falando. É uma dificuldade enorme para mim. Eu jejuei 40 dias, fiz jejum de Coca-Cola. Amados, eu passo em frente daquela máquina, ela olha para mim, eu olho para ela, ela me chama. Mas eu estava no propósito, terminei agora no dia 3, 40 dias. E o quanto Deus acrescentou dentro de mim, amados, tremendo. Glória a Deus. Você tem jejuado, você tem buscado. Aleluia. Se você está condicionado a fazer sempre as mesmas coisas, os seus resultados, queridos, não se iluda, sempre vão ser os mesmos. Seja aqui dentro da igreja, como servos de Deus, seja lá fora na sua vida secular, seja lá no seu trabalho. Se você não tem iniciativa para nada, queridos, você vai ser esmagado, pisoteado. Saiba disso. Pisoteado. Talvez você tenha aí 5, 6, 10 anos de empresa. Vai chegar um que tem um pouco mais de iniciativa que você e vai te esmagar. Se você está condicionado a fazer sempre as mesmas coisas, esteja contente com os mesmos resultados. Aleluia. Você pode dar glória a Deus, queridos? Aqui não existe crente acomodado, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu me sinto um privilegiado, porque eu fui do tempo, eu tenho mais ou menos 16 anos de conversão. Eu fui do tempo, querido, que eu frequentei vigílias e que eu vi lá o poder de Deus se manifestar. Os irmãos mais velhos de casa, que frequentavam as vigílias, viam lá os galinhos acesos, o poder de Deus se manifestando. Até esses dias comentei por Orlando, que tempo bom, que tempo maravilhoso. Quantos viram? Quantos tiveram a oportunidade de ver? Os mais velhos da casa. Agora eu lhe pergunto, por que isso não acontece nos dias de hoje? Por que não acontecem os mesmos prodígios, as mesmas maravilhas, os mesmos sinais que acontecia lá? Irmão, a Bíblia diz, né, que devido à multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Também pode ser um fator, mas que ele tem faltado muita disposição para o povo de Deus. Desculpe te falar isso, tem faltado muita disposição, muita disposição. Nós vemos no trabalho da igreja, às vezes nós temos um evangelismo, onde a igreja poderia participar em massa. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus tem um tempo de despertar para nós, em nome de Jesus. Não essa colheita financeira, colheita material, mas colheitas de ministérios, colheitas espirituais, muitos frutos espirituais, muitos frutos ministeriais. Nós estamos profetizando para este ano de 2012. Creia nisso, queridos, creia nisso, toma posse disso. Tem o que apresentar lá para Jesus no dia que você se encontrar com Ele, no dia que você apresentar a sua identidade. Senhor, eu vivi aqui na íntegra da identidade que o Senhor me deu. Eu vivi aqui na íntegra. Então, eu tenho muitas obras. E Jesus vai olhar para você e falar: vem, entra, meu filho, e vai te colocar uma coroa na sua cabeça, conforme o seu merecimento, conforme as suas obras. Amém? Quantos querem ter uma coroa bem pesada aqui, cheia de pedras preciosas? Eu quero ter, nem se for para alcançar o mundo através da minha oração, nem se for para orar para o pastor Osório ir para Moçambique, continuar orando e não ter a oportunidade de sair. Ainda não vi a praia, nem se for ter, se não tiver a oportunidade de ver pelo menos a praia, mas a minha coroa for muito grande. Eu anseio por uma coroa muito grande, maior. Amém? E aonde você não conseguir alcançar, querido, saiba que a sua oração não alcança. Ao menos você tem que orar e buscar a Deus pelas outras vidas.
E aí sim, como eu disse, eu sou privilegiado, porque nós vimos muitas manifestações. Nós chegamos a ver em algumas dessas vigílias galhos de árvores totalmente acesos pelo poder de Deus. Eu faço novamente a pergunta para você: por que nós não conseguimos ver isso hoje? Porque quando nós saímos para orar, nem todo mundo está no mesmo espírito. Essa é a realidade. Muitas preocupações com o mundo secular, muitas preocupações com o nosso próprio eu, e perdemos o foco, a essência, que é buscar a Deus de todo o coração. Se a maioria estiver no mesmo propósito, é impossível Deus não manifestar o seu poder. Mas infelizmente chegamos em uma reunião de oração displicentes, sem propósito, sem foco, e aí não tem como Deus manifestar o poder dele nas nossas vidas. Eu quero dizer, falta disposição para mim e para você, e que Deus nessa noite te encha de disposição, te encha, te fortaleça de disposição, para que você possa continuar a fazer a obra dele, para que você dê fruto, para que você alcance o seu projeto, o seu propósito, para que você faça cumprir o seu ministério, em nome de Jesus. Hoje nós vemos no meio da igreja, não existe mais devocionais, não existe mais cultos familiares. Os pais de famílias aí, quantas vezes vocês fazem o culto lá, o seu devocional com seus filhos, sentados na mesa? Quantos de nós gastamos tempo semeando no mundo espiritual, fazendo os nossos devocionais lá no nosso secreto, nosso quarto, orando, falando com Deus, buscando intimidade com Deus? Muito menos aqueles em que ficam somente você e Ele, você e Deus, buscando um momento de intimidade, buscando estreitar ali o seu relacionamento com Ele. Pouco tempo de oração, pouco jejum. Quando se fala em trabalhar na obra, nunca tem tempo. Está sempre ocupado. É uma realidade nossa. E eu posso dizer com toda certeza que eu já passei por outras igrejas. Essa aqui é a terceira igreja que eu congrego, espero ser a última, até que Jesus venha. Mas nós temos uma igreja que tem uma qualidade espiritual muito elevada, e glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus por isso. E pessoas nesse nível, que não tem tempo para a obra, são poucos. Às vezes nós sentimos a falta de um trabalho evangelístico, um trabalho da igreja, de um ou outro irmão, mas a maioria nós vemos ali de coração, com amor, dedicando um tempo ali para Deus e para os trabalhos da igreja. E eu profetizo mais uma vez nessa noite: morte para o pecado, queridos, morte para o comodismo. Amém? Vamos colocar de pé. E o quanto que Deus tem falado comigo. Deus tem me preparado para um ministério que, repito mais uma vez, estou um pouco tanto assustado. Talvez eu não me solte da maneira em que Deus queira que eu faça, mas o que não falta dentro de mim, queridos, é a disposição. Se o pastor me chamar para pregar, seja quantas vezes forem necessárias, eu vou estar aqui. Será que se o pastor te chamar para pregar, para assumir o lugar dele num dia que ele precisar viajar, será que você vai ter a mesma disposição? Será que você vai fazer valer a identidade que Deus te deu, que Cristo colocou na sua vida, identidade de cristão, não apenas de saber só para onde você vai, mas a identidade de cristão que dê fruto, e que o seu fruto permaneça. Aleluia. Feche os seus olhos. Querido Deus, estamos aqui na Tua presença, Pai. E eu sei o quanto o Senhor tem ouvido
na minha vida. O quanto o Senhor, ó Deus, tem realizado dentro de mim, o quanto o Senhor tem quebrado alguns paradigmas, alguns padrões, que ao longo dos anos, ó Deus, eu estabeleci para mim. E eu posso dizer, Deus, que existe disposição dentro de mim. Ó Deus, que eu amo a sua obra, que eu quero fazer a tua vontade, eu quero passar por cima, ó Senhor, da minha própria natureza. Ó Deus, e o Senhor me deu a responsabilidade de vir aqui com poucas palavras, ministrar sobre esse povo que tem buscado ao Senhor, e profetizar sobre a vida deles, para que eles consigam chegar ao propósito que o Senhor designou para eles, assim como o Senhor designou para mim. Ó Deus, que o Senhor possa criar dentro do coração dos seus filhos uma disposição tal, oh Pai, Deus, que nada possa os impedir, ó Deus, de que, ó Pai, quando houver, ó Deus, a oportunidade deles estarem na Tua presença, seja nos trabalhos da igreja, seja nos cultos, ó Deus, ó Pai querido, de darem o seu melhor, de assumirem as suas identidades com Cristo, ó Deus, de assumirem as suas identidades na, ó Deus, totalidade da palavra. Oh Pai querido, em nome de Jesus, que possamos ser restaurados pelo Teu Espírito, que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, sair, ó Pai querido, de alguns estados que estão, ó Pai querido, nos paralisando por muitas vezes. Oh Deus, nós profetizamos, ó Deus, que o comodismo caia por terra nessa noite. Nós profetizamos uma igreja viva, santa e avivada na Tua presença. Nós profetizamos uma igreja disposta, ó Deus, que vem, ó Deus, e que vivam os milagres, ó Pai querido, que vivemos lá no passado, e consigam ver os mesmos prodígios que vimos lá no passado, porque Senhor, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Deus. Ah, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, estabeleça sobre nós a Tua vontade. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus tem um sonho para você, meu amado. Deus sonhou com você em 2012. Deus tem um projeto que ainda talvez não desceu para o seu coração, muito maior e melhor do que você imagina, porque os pensamentos de Deus vão muito além dos seus. Muito maiores são os pensamentos de Deus, maiores e melhores. Aleluia, aleluia. Você pode glorificar a Deus, você pode exaltar, você pode glorificá-lo. Aleluia. Você tem a identidade de Cristo. Eu quero te convidar, queridos, a sair do seu lugar. Você que precisa ser restaurado na sua vida espiritual. Você que talvez nos visita e queira aceitar Jesus e viver essa dimensão, essa paz, essa alegria que vivemos aqui na presença de Deus. Eu quero te convidar para vir à frente. Eu quero te convidar, e eu faço um desafio para você sair, talvez, desse estado de paralisia espiritual. Eu quero, em nome de Jesus, te desafiar a ser mais frutífero na obra de Deus.
Eu quero te desafiar em nome de Jesus a fazer a diferença lá fora no seu trabalho. Não apenas fazer o básico, queridos, porque o básico a maioria faz. A maioria faz o básico. Geralmente os que se diferenciam, os que fazem um pouco mais, esses sempre estarão em lugares de destaque, sempre estarão sendo projetados por Deus. Eu convido você, para que você não se constrange, eu convido toda a igreja a estar pertinho do altar aqui. Eu convido os músicos a estarem aqui para nós cantarmos aquela canção, tema do acampamento de vocês, dos jovens. Uma nova história.